Olá, pessoal. Então, continuando a falar sobre eh, a fisiologia da germinação de sementes, na aula de hoje a gente vai abordar os diferentes tipos de semente em relação às suas respostas quanto ao armazenamento e em relação à dormência, certo? Inicialmente, é importante a gente caracterizar e definir alguns conceitos, ok? O primeiro conceito que eu gostaria de definir com vocês é o conceito de quiescência, ok? Então, o que é uma semente quiescente? Quando que eu digo que uma semente é quiescente? É aquela semente que está pronta para germinar, né? Mas as condições externas não são favoráveis à germinação. O que quer dizer isso? Ela, se você pegar essa semente e colocar ela numa condição favorável de germinação, ela vai germinar, normalmente, ok? Então ela só não germina porque não tem umidade ou porque a temperatura está muito baixa, mas ela está pronta para germinar. Dentro das sementes quiescentes, a gente tem as sementes ortodoxas, as sementes intermediárias e as sementes recalcitrantes. Mais à frente, nós vamos definir melhor cada um desses tipos de semente. Bom, já por outro lado, a gente tem as sementes que apresentam dormência. Lembrando sempre que uma semente tem o embrião vivo, né? Se o embrião morreu, ela não vai germinar. Aí ela não é mais semente, ela passa a ser grão do ponto de vista fisiológico. As sementes dormentes são as sementes que não germinam, mesmo em condições externas ótimas. Pode ter temperatura, pode ter umidade, você vai plantar ela no substrato, ou no canteiro, ou no saquinho, mas ela não vai germinar. E o embrião dela ainda está vivo. É muito comum na natureza esse tipo de semente. Na verdade, boa parte das espécies silvestres, né, não domesticadas, apresentam dormência. Não vou falar todas, né? Para vocês terem uma ideia, quase 70% das espécies de origem de clima temperado, que são as regiões frias do planeta, têm dormência. A gente tem uma espécie muito comum na nossa região aqui, que é o norte do estado de Minas Gerais, né? Que é o umbuzeiro, né? O umbuzeiro apresenta dormência. Muitas espécies também do cerrado, né, que também é um bioma muito comum no estado de Minas e em todo o Brasil, né, um bioma bem extenso, apresentam dormência. Né? Então elas não germinam. Se você pegar uma semente com dormência, né, e já plantar, ela não vai germinar. A gente observa isso nas gramíneas forrageiras, a gente observa isso em algumas espécies florestais, por exemplo, a teca, que é uma espécie florestal, tem dormência. A gente observa isso em algumas espécies silvestres, o umbuzeiro, a cagaiteira, né? O umbu já é uma planta mais da caatinga, do bioma caatinga, a cagaita é uma planta mais do bioma de cerrado, não é isso? Então, não adianta eu só colocar. Muitas plantas invasoras ou plantas daninhas apresentam dormência. A dormência é uma forma de sobrevivência que provavelmente essas espécies desenvolveram ao longo do tempo. Por quê? Porque elas só vão germinar depois de um tempo, quando as condições já estiverem ótimas. Além disso, a germinação é mais dispersa ao longo do tempo. Não germina tudo de uma vez. Do ponto de vista de agricultura, isso não é legal, né? Eu quero, quando eu vou fazer o plantio de alguma espécie, uma germinação uniforme. Já as espécies que apresentam dormência têm germinação muito dispersa, né? Ou mais lenta, né? Mas é mais dispersa ao longo do tempo, o que aumenta a chance daquela espécie sobreviver naquele ambiente. A dormência, então, pode ser do tipo primária ou secundária. Vamos entender melhor cada um desses conceitos? Bom, então voltando nas sementes quiescentes, né? Eu tenho então as sementes ortodoxas, intermediárias e recalcitrantes. Pegar esses dois extremos ortodoxos e recalcitrantes, as sementes quiescentes ortodoxas são aquelas que toleram dessecação do embrião, ou seja, elas podem ser
secas e armazenadas a temperaturas mais baixas, né? A maioria das sementes das espécies cultivadas, né, são sementes ortodoxas. O milho, o feijão, né, a soja, o sorgo, são sementes que toleram dessecação. Você armazena essas sementes aí a 8% de umidade, 10%, algumas 6%. Né? Então elas toleram dessecação. Certo? As intermediárias, elas toleram uma secagem parcial da semente, embora elas possam ser armazenadas a temperaturas mais baixas. Então, o próprio nome já diz, ela tem um comportamento intermediário entre as ortodoxas e as recalcitrantes. Já as recalcitrantes, por outro lado, são sementes que não toleram dessecação. Né? Se eu secar a semente recalcitrante, o embrião vai morrer. E aí ela vai deixar de ser semente e vai se tornar um grão. Né? Então, se eu pensar aqui neste gráfico que mostra o teor crítico, o teor de água crítico das sementes, ou a umidade da semente, em função do comportamento fisiológico, o que eu observo? Que o teor de água crítico de semente ortodoxa é bem baixo, né? Tá ali próximo a 5%, certo? Então ela tolera ser armazenada na condição seca, né? E à medida que eu vou mudando de faixa, né, nas intermediárias, o armazenamento tem que estar numa condição de umidade mais intermediária, esse teor crítico, e as recalcitrantes, por si, não toleram dessecação, elas têm que ser plantadas ainda úmidas, senão elas perdem a germinação. Na verdade, o embrião vai morrer, o que é diferente de dormência. Vejam bem, na dormência, o embrião continua vivo. Uma semente recalcitrante que foi seca, o embrião vai morrer, porque ele não tolera dessecamento. Né? Ou dessecação, desculpe. Não tolera dessecação. Tá? Então eu não consigo armazená-la. Ok? Já em relação à dormência, a gente falou inicialmente que havia uma dormência primária e secundária. O que diferencia esses dois tipos de dormência? Na dormência primária, quando a semente é dispersa da planta-mãe, ou seja, quando ela sai da planta-mãe para que haja dispersão no ambiente, a semente já sai dormente. Por quê? Porque neste caso, a dormência se instala na semente na fase de desenvolvimento ou maturação. Perfeito? Então é primária. Quando ela sai da planta-mãe, ela já está dormente. Né? Vários são os exemplos. Né? Eu dei o exemplo do umbuzeiro, que é muito comum aqui na Caatinga, mas são vários os exemplos. Né? Certo? Okay? E a dormência secundária? Né? O que acontece? Neste caso, a dormência ela se instala na semente quiescente após a dispersão. E a semente, ao chegar ao ambiente e encontrar uma condição desfavorável ou estressante para a germinação, por exemplo, falta água, falta luz, falta temperatura, é ideal para a germinação, falta oxigênio, ela entra em dormência. Mas ela pode ser, a dormência pode ser quebrada e ela pode germinar. Tá? Normalmente. Aqui a gente tem o exemplo do Xanthium, né? É uma espécie que entra em dormência quando está exposta à anóxia ou anoxia. Né? Tá? A dormência primária, então, voltando aqui, ela pode diminuir com a pós-maturação, né? Então, quando eu faço uma pós-maturação, uma secagem, diminui a umidade da semente. No caso aí, a gente está dando um exemplo do capim braquiária, né? A dormência pode ser menor em sementes armazenadas, porque o teor de umidade é mais baixo, e essa dessecação pode ajudar na quebra da dormência, né? Ou na redução da dormência. E a quebra da dormência é resultado da alteração de expressão de enzimas, né, que vão levar ao aumento da hidrólise de componente de parede celular ou até aumentar a capacidade de embebição das sementes. Tá certo? Bom, então, creio que esteja bem claro entre dormência primária e dormência secundária. Bom, e aí, quanto aos mecanismos de dormência? Né? Pensando nos mecanismos de dormência. A gente tem
as dormências endógenas, que são aquelas observadas no embrião da semente, e as dormências exógenas, que são aquelas observadas no tecido de reserva, que pode ser o endosperma ou cotilédone. Não é mesmo? Bom, quanto às dormências endógenas, a gente tem dormência fisiológica, dormência morfológica e dormência morfofisiológica. O que caracteriza cada uma delas? Na dormência fisiológica, se observa a presença de substâncias inibidoras no embrião. Então, o embrião não se desenvolve porque existem algumas substâncias inibidoras nele, ok? Por exemplo, um hormônio vegetal conhecido como ácido abscísico. O ácido abscísico é um inibidor da germinação de sementes, certo? E ele é importante, porque na semente ainda na planta, né, o ideal é que ela não germine ainda na planta, ou dentro do fruto, né? E é o ácido abscísico que regula isso, também conhecido como ABA, né? E se ele tiver em pequenas concentrações ou for degradado dentro do embrião ainda na planta, vai ocorrer o fenômeno da viviparidade, que é a germinação de sementes ainda sem estarem dispersas, ainda dentro do fruto, ainda na planta mãe. Quando ele continua em níveis altos, ainda no embrião, ele inibe a germinação, certo? Então, a dormência fisiológica, presença de inibidores. Outra substância inibidora são os compostos fenólicos. Também são substâncias inibidoras da germinação. Tudo no embrião, né? Porque a dormência é endógena. Já a dormência morfológica é aquela também conhecida como embrião imaturo. Portanto, neste caso, o embrião não está completamente formado. Então, a semente não vai germinar porque o embrião está imaturo. E a única forma de quebrar esse tipo de dormência é armazenar a semente e aguardar que o embrião fique pronto para germinar. Fazendo analogia com o mundo animal, não sei se alguém já viu, o canguru, quando nasce, ele nasce imaturo, né? Se movimenta até a bolsa da mãe e completa o seu desenvolvimento, o seu crescimento na bolsa da mãe. Quem quiser ver, tem vários vídeos na internet aí do canguru. Então ele sai imaturo, né? Não está todo pronto. Depois de um tempo que ele vai ficar pronto, mas fora da mãe. No caso da dormência morfológica, seria algo semelhante. O embrião está imaturo. Então vou armazenar aquela semente, aguardar que o embrião se forme totalmente para depois plantar. Tem também aquele tipo de dormência conhecido como dormência morfofisiológica, né? Morfofisiológica. É aquela que o embrião, além de estar imaturo, existem substâncias inibidoras no embrião, como por exemplo o ácido abscísico, que eu já falei anteriormente, né? E a dormência exógena é aquela que a gente observa no tecido de reserva da semente. Pode ser física, química ou mecânica. A dormência física é aquela em que a testa ou o envoltório da semente ele é tão fechado que impede a entrada e saída de oxigênio e água em quantidade suficiente para embebição e para aumento da respiração. Já a dormência química, né, é caracterizada pela presença dos inibidores no tecido de reserva. Então, aquela reserva que tem que ser degradada, imobilizada para atender a demanda do embrião no processo de germinação, aquilo não vai acontecer. Existe uma inibição no processo, né, porque tem inibidores ali. E, por fim, a dormência mecânica, onde o envoltório é tão rígido que o embrião não consegue rompê-lo. E a importância de eu conhecer todos esses processos é o que isso aqui vai me dar direção para que, quando haja interesse, eu possa realizar o processo de quebra ou superação de dormência das sementes. Então, eu tenho que entender qual tipo de dormência tem aquela semente para realizar os processos de quebra de dormência das sementes, né? Por exemplo, um embrião ou uma semente, desculpem, que apresenta dormência física ou mecânica,
que eu tenho que fazer? Né? Romper o envoltório, passar numa lixa, quebrar o envoltório com uma marretinha, um martelo, sem danificar o embrião e os demais tecidos, é claro. Colocar numa substância corrosiva, como por exemplo um ácido. Né? Então eu consigo escarificar, né? Escarificar a semente. Não é isso? Também eu tenho outros métodos, um dos métodos, né, que estimula a germinação. Um deles é a estratificação, que é um frio úmido, a aplicação exógena de outros hormônios vegetais que estimulam a germinação, como por exemplo as giberelinas, dependendo da espécie, né, as citocininas, em alguns casos até o etileno, que é um outro hormônio vegetal. A lixiviação é o que? Lavar aquela semente, né, lavar várias vezes para retirar aqueles inibidores, né, certo? Ou amolecer o envoltório, não é mesmo? Tudo isso vai favorecer a quebra de dormência. Mas para eu acertar o método de quebra de dormência, eu tenho que saber qual tipo de dormência aquela semente apresenta. Tá? Então vamos dar alguns exemplos de quebra de dormência. Né? A gente tem os agentes mecânicos, né? Impacto, bater um martelo, né? Jogar no chão, bater com a pedra, é um impacto. Né? O exemplo da crotalária, né? Do Melilotus alba, né? Que são espécies. A escarificação mecânica, né? Vai lá, passa numa lixa, né? Uma lixa lá, aquela lixa de pintor mesmo, ou até num esmeril, não é mesmo? Alguns exemplos que a gente pode quebrar dormência com escarificação mecânica: o jatobá, baru, barbatimão, pau-ferro, pata de vaca, cagaita, né? Outras espécies respondem à temperatura, né? Normalmente baixas temperaturas. Geralmente a gente associa temperaturas baixas em uma condição de umidade, né? A gente chama de frio úmido, coloca numa caixa de areia e boa parte das espécies de clima temperado, como por exemplo maçã, pêssego, as amêndoas, né? Elas respondem a esse tipo de quebra de dormência, né? Já tem também a lixiviação, que é a lavagem ou remoção dos inibidores. Né? Eu vou passando a água ali várias vezes até eliminar os inibidores que estejam ou no tecido de reserva ou no embrião. Não é mesmo? E os agentes químicos, em geral, para diversos motivos. Né? O ácido sulfúrico, por exemplo, que é o H2SO4, é muito comum para fazer uma escarificação química. Né? São várias as espécies que a gente pode aplicar isso para fazer escarificação química. Mas existem outros agentes químicos que podem ser usados, como hipoclorito de sódio, nitrato de potássio, álcool, água oxigenada. São todos agentes químicos que podem ser estudados. Existem, inclusive, materiais já definidos para qual tipo de dormência eu devo aplicar qual tratamento. Né? E também tem o uso de regulador de crescimento ou hormônios vegetais, né? Como é o caso da aplicação exógena de giberelina, aplicação de citocininas, ou até a mesmo do etileno, dependendo da espécie. Então tem que conhecer a espécie. Se for uma espécie muito estudada, já tem todo o processo de quebra de dormência muito bem definido. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Do uso da luz na espécie alface, né? Na lactoca sativa. E como que a luz resulta, os diferentes comprimentos de onda de luz resultam em diferentes condições de germinação. As sementes no escuro, elas praticamente não germinam, não é mesmo? Elas praticamente não germinam. Já quando eu faço a aplicação da luz vermelha, o comprimento de onda vermelha, a germinação, dá para ver aqui, ó, várias sementes germinando, a germinação é bastante aumentada, né? Quando eu faço a aplicação da luz vermelha, seguido pela luz vermelha distante, né, eu observo novamente que a germinação também é reduzida, o que me faz supor que a luz vermelha distante possa inibir a germinação dessa espécie. Nesta outra figura, a sequência de aplicação é vermelho, vermelho distante, vermelho. E observa um comportamento
semelhante à luz vermelha, de germinação, várias sementes germinando, que indica para mim, né, e que me dá uma forte evidência que a luz vermelha estimula a germinação dessa espécie, né? E para finalizar, nessa última figura, a aplicação de luz no comprimento de onda vermelha, depois no comprimento de onda vermelha distante, depois no comprimento de onda vermelha, depois no comprimento de onda vermelha distante. E a germinação é praticamente inibida. Resposta muito semelhante ao observado nesta figura aqui, o que me indica que o vermelho distante, o comprimento de onda vermelha distante, ele inibe a germinação. O que explica isso é um pigmento chamado fitocromo, que na sua forma ativa, né, estimula a germinação e na sua forma inativa inibe a germinação das sementes de alface. E para ela ficar na forma ativa, ela precisa da luz vermelha. Por outro lado, a luz vermelha distante desativa este pigmento, que resultaria numa resposta biológica. Aqui a gente tem alguns exemplos para finalizar nossa aula de hoje. A gente tem alguns exemplos de métodos de quebra de dormência e uma escarificação com lixa, né? Uma semente provavelmente dura, que tem dormência provavelmente física ou mecânica, né? Aqui um processo de escarificação com esmeril, que nada mais é que o processo anterior, mas usando uma máquina, né? Aqui uma tesoura, usando uma tesoura para romper o envoltório, facilitar a entrada de água e oxigênio, também permitir uma lavagem melhor da semente. Aqui uma escarificação química, usando ácido sulfúrico, né? Imerge a semente em ácido sulfúrico puro por um determinado tempo, retira-se e lava. Então o ácido sulfúrico vai corroer o envoltório, né? E neste caso aqui, ó, usando promotores de germinação, no caso aqui a giberelina, né? Se aplica giberelina. A giberelina nós vamos entender mais à frente, está envolvida nos processos de germinação através da ativação de uma enzima conhecida como alfa-amilase, e aí o processo de germinação ocorre. Ok? Bom, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.